Vamos lá? Maquiavel. Eu escrevi um livro sobre Maquiavel, chamado Somos Maquiavélicos. Foi publicado na época pela editora Objetiva. Esse livro está esgotado. Você até acha na internet aí e tal. Outro dia eu vi, estavam vendendo por 500 conto o livro, cara. Se você achar, não compre, entendeu? Porque não vale isso. E eu estou reeditando. E a ideia é lançar uma versão só digital, de graça. É porque ele é um livro que, em termos editoriais, já cumpriu o seu papel, entendeu? Já fez o seu sucesso e tal, tá bom. Né? Agora, na época, foi lançado só a versão impressa. Né? E foi um livro legal de se produzir. Assim, porque a Objetiva era uma grande editora, né, do Rio de Janeiro e tal, agora pertence à Companhia das Letras. E tinha uma editora mesmo, assim, a chefe da edição e tal. E olha, foi uma das pessoas que me ensinou a escrever, cara. Eu aprendi muita coisa com ela. Melhorou muito os meus textos depois dessa experiência de ter um livro de fato editado de verdade, né? Uma pessoa que eu escrevia capítulo, mandava, ela lia e dava sugestões e tal, né? E foi bacana, foi legal de escrever, foi divertido, né? Então vou botar de graça o livro. A ideia é para poder usar aqui mesmo, né? Porque para usar na universidade eu não vou botar um livro para você comprar, entendeu? Ainda que fosse para vender, tinha que ser um jeito que eu conseguisse de graça para você, né? Beleza? Eu quero botar de graça esse e outro também, que já está quase pronto, botar tudo de graça lá, né? Enfim, só para você saber, né? Tem a referência e tudo, mas se achar, não vai gastar dinheiro com isso, entendeu? Se gastar, vai ficar puto, né? Beleza? Tranquilo? Então, ó, o que marca o pensamento moderno, depois de todas essas causas materiais, é um jeito diferente de pensar as coisas. E essa diferença começa em termos metodológicos. Olha, desde o pensamento antigo, o objetivo da filosofia, o objetivo da criação de conceitos na filosofia é dizer a verdade. A verdade. Entenda que a verdade, com uma imagem mental, um raciocínio, uma frase, uma afirmação, que corresponda ao ser das coisas, que de fato diga como as coisas são. Eu sei que é esquisito colocar nesses termos, mas é porque no pensamento antigo tem uma diferença muito grande, em grego tem uma diferença muito grande, entre ser e estar. Em português também, né? A gente herdou isso do latim. Na língua inglesa, por exemplo, to be sai para os dois, ser e estar. No alemão também, as duas se misturam. Mas no pensamento grego essa distinção é muito grande. E ainda hoje, apesar de que no português sejam dois verbos distintos, volta e meia a gente mistura as duas estações, né? Tem momentos que você está feliz, né? Mas você não diz nesse momento em que você está feliz que você está feliz, você diz que você é feliz, né? A ideia do ser pressupõe uma condição de existência que não muda. Aquele que é feliz supõe a felicidade agora, a felicidade antes e a felicidade depois. O que é feliz sempre. O que é feliz tem como condição a felicidade do ser que ele é. É diferente do estar. O que está não é. O estar indica a efemeridade de alguma coisa. E uma constatação dos pré-socráticos é que no mundo físico nada é. O mundo físico, aquele com o qual eu me relaciono com os 5 sentidos, de tudo que eu vejo, tudo que eu percebo a partir do meu corpo, é só a efemeridade. É só coisas passageiras, coisas que estão. Nada que é. Então a verdade desse mundo não está nas coisas que eu vejo, não está naquilo que vai se consagrar ao longo da história do pensamento como sendo a empiria, a percepção, o conhecimento a partir dos sentidos. Então a verdade não é aquilo que eu vejo. Ah, quantas pessoas eu vejo
com um rosto sorridente, mas por detrás do rosto sorridente tem tristeza. E que, de fato, o ânimo daquela pessoa é triste, mas a aparência é alegre, é feliz. Quantas pessoas aparentam honestidade, honradez? No Congresso eu não conheço um que não tente aparentar isso. Mas quando você vê, né? Quando você vê o resultado da coisa, é bem diferente. É bem diferente. Então, não dá para confiar nas coisas a partir do que se vê, a partir da empiria. A verdade vai além disso, vai no raciocínio. Então você vê a aparência de alguém como honesto, mas você saca de alguma maneira que tem desonestidade ali por detrás. Que o que há de verdade é algo que não está no mundo físico, está além do mundo físico, está além dos seus sentidos. E que você só atinge pela razão, pelo raciocínio, pelo pensamento. Essa é a ideia antiga que vai animar a filosofia e vai animar a ciência. A ciência pressupõe descobrir a causa das coisas que, ainda que eu tenha como ponto de partida aquilo que eu observo, aquilo que eu vejo, mas 100% da história não está dada naquilo que eu vejo. Eu preciso do meu raciocínio para descobrir a causa de um acontecimento. Aí sim é conhecer as coisas, aí sim é produzir a verdade. Dizer a verdade é dizer o ser das coisas. Ao tempo de Maquiavel, o pensamento antigo está estruturado como sendo a causa de tudo, a fonte de toda a verdade, o lugar da metafísica, desse lugar além do sensível, Deus. Então Deus é, em termos de pensamento filosófico e científico, a causa primeira e a razão última de todo o raciocínio. Tudo se explica a partir de Deus. Por que o rei é rei? Porque Deus quis. Isso já é o suficiente. Uma leitura, uma consequência da Cidade de Deus de Santo Agostinho, ainda que a ideia original dele não tenha sido essa, mas por que existem hierarquias sociais? Porque tem um primeiro nível de nobreza, um segundo nível de nobreza até o plebeu. Aí na leitura de Santo Agostinho é porque a Cidade de Deus, no mundo celeste, se organiza assim. Deus é um só, por isso o rei é um só. Agora, nobres tem vários, e por isso santos há vários. E abaixo dos santos tem aquelas séries de anjos, querubins, serafins e sei lá que fins, até chegar no teu anjo da guarda, que em termos de hierarquia é um sujeito ali bem baixo, com a missão muito difícil, que é cuidar das merdas que você faz, sobretudo a partir de sexta-feira, 17 horas. Daí até o final de domingo, olha, tanto é que segunda-feira você nem conta com ele. Porque assim, tem que ter folga, cara. Se depois dessa, não tem jeito, né? Então há toda uma hierarquia, assim como na sociedade. Tem níveis muito variados de posições sociais. Percebe? Eu estou explicando o mundo social a partir de uma ideia metafísica, né? Então, todo o pensamento estava estruturado assim. Mas quando Maquiavel vai falar da política, ele ainda assim tem esse problema metodológico de dizer a verdade. E a verdade é aquilo que não muda, é uma constante. Ele vai ter que encontrar uma constante em outro lugar, que não é mais Deus, que continua metafísica, porque de fato no mundo físico tudo muda, mas tem que perceber alguma constância. E ele vai perceber de uma forma muito curiosa. Ele tinha uma profissão que ele adorava. Ele era o primeiro secretário da segunda chancelaria de Florença. Chancelaria está como ministério. Florença, essa altura do campeonato, é uma república. Houve uma queda da monarquia dos Médici. Foi substituída por uma república. E a queda dos Médici foi por uma questão muito singular, muito curiosa. Lourenço de Médici, entrou para a história como Lourenço Magnífico, era um baita soberano. Ele conseguiu pacificar as várias repúblicas italianas. Ele foi o cara que costurou um tratado chamado Tratado de Lodi e conseguiu com isso gerar um momento de paz, em decorrência disso, de prosperidade para a Itália inteira. Agora, ele morreu, né? E foi substituído pelo sobrinho que era Juliano. Já Juliano de Médici, ele não tinha o talento do tio, sabe? Não tem. Tem só o sobrenome. E sabe quando as pessoas comparam um com o outro? Pô, esse Médici não é que nem o outro. Para piorar a situação, Florença é uma cidade rica, mas vive uma tensão política muito grande. Porque o mundo está no embate entre grandes monarquias de um lado e o Vaticano do outro. Meu amigo, desde que Henrique VIII rompe com a igreja, e rompeu com a igreja por questões, uma questão muito curiosa, ele queria deixar um filho herdeiro. Né? E não basta ser filho, né? Tem que ser filho legítimo, ou seja, filho da rainha. Não pode ser com a amante. E ele se casa com a mulher que só dá filha para ele.
Essa mulher veio com defeito. Eu quero uma que me dê filho homem. Quero outra. Aí o bispo, não pode. Porque casamento é indissolúvel, que Deus une, o homem não separa. Mas não tem jeito. Aí é que nem aluno quando vai pedir coisa assim na secretaria. Mas não tem jeito, não. Fala com o professor. Se ele deixar, sabe aquela coisa que te empurra para outro? Se o Papa deixar, aí manda a carta para o Papa. Pode separar? Aí o que o Papa responde? A mesma coisa que o bispo tinha respondido. Não pode, o casamento é indissolúvel. Aí o que ele faz? Rompe com a igreja, foda-se. Ele rompeu com a igreja, cria outra, a igreja anglicana, que é igualzinha à católica. A única diferença é que no lugar do Papa tem o rei. Né? E eu, rei, digo que pode separar. Pronto. Está aí mudado. E para os padres da igreja católica, você tem duas opções. Ou você vira anglicano, ou vaza daqui sem levar nada. Fica a igreja, fica a riqueza, fica o dinheiro. E a igreja dava dinheiro. Dava dinheiro. Aliás, era uma grande forma de ascensão. Dos filhos da nobreza. Aqueles que não iam herdar a terra, porque só quem herdava era o primogênito. Os dois outros caminhos é você ser um pequeno senhor feudal, ou então ir para a igreja. Para enriquecer era melhor ir para a igreja. Era mais fácil, era mais tranquilo. E tem que matar menos gente no meio do caminho. Né? Para você que não é bom de briga, então, a igreja é ótima, é a sua. Né? A maioria ficou. A grande maioria ficou. Né? E ficou feliz. Assim cria-se a igreja. E com isso, o Estado passa a assumir um papel diferente. O Estado agora está mais do que nunca ligado à religião dentro desse modelo. E ao mesmo tempo, essas grandes monarquias percebem o que Henrique VIII tinha percebido. Meu amigo, eu tenho um poder militar enorme. Eu tenho um poder econômico enorme. Mas eu não posso escolher minha esposa. Olha que merda. Eu não controlo, eu não sou dono do critério que me torna legítimo. A igreja virou um atravanco. A igreja, o discurso religioso, funcionava como uma espécie de limitador jurídico. Que nem a Constituição funciona hoje como limitador, dentro dos estados de direito, para quem é presidente, para quem é deputado, prefeito, governador. Eu sou prefeito, mas não posso fazer o que quero. Quanto vereador joga para a plateia, apresentando projetos de lei que são, assim, inconstitucionais com pedigree, cara. É aquele inconstitucional assim, né? Já teve caso na Câmara de Vila Velha apresentar projeto de lei criando pena de morte no município de Vila Velha. Sabe umas coisas assim? Você sabe que esse troço, né? Que alguém uma hora vai dizer que é inconstitucional, mas ele diz, eu fiz a minha parte. O outro lá é que não deixou. O Ministério Público que não deixou, o Judiciário que não deixou, sabe? O governador que não deixou, o prefeito que não deixou porque vetou. Sempre tem alguém, mas aí a parte dele ele fez. Então joga-se para a plateia assim de forma muito clara na política. Mas tem um limite na Constituição. O que limitava os reis? A religião. Para eu me tornar monarca de fato absoluto, eu tenho que tomar conta da religião. Então você tem uma briga mesmo, você tem uma tensão muito grande entre as grandes monarquias e o Vaticano. O Vaticano percebe que a coisa está feia. E tenta manter poder, não é mais na conversa, é na porrada. É na porrada. O meu xará, o Papa Júlio, foi o cara que criou a Capela Sistina no Vaticano. Ele foi lá. Para quem já passeou no Vaticano, tem um passeio em tour que você faz lá e tal. E claro, passa pela Capela Sistina, que é o ponto alto do passeio. Até você chegar lá, você passa num monte de puxadinho do Vaticano. Porque o Vaticano é assim, cada papa que chega construi um puxadinho. Né? Em que, em termos arquitetônicos, é muito mais interessante que a Capela Sistina. Sabe coisa mais bem construída, mais grandiosa, com vitral? Quando você chega na Capela Sistina, na boa, é uma capelinha de merda. A única coisa que a torna absolutamente maravilhosa foi a demão de tinta que Michelangelo deu. Desenhando as paradas assim, que putz, o cara... Né? É porque o Papa Júlio II, ele estava bancando guerra. Bancando. A grana do Vaticano estava indo para sustentar forças mercenárias, para tentar manter a monarquia por perto, para brigar com grandes monarquias. Não tinha dinheiro para construir capela, para deixar sua marca. Então o que ele fez? Tinha uma capelinha lá, ele chamou o Michelangelo, que é muito mais barato, meu amigo. Né? Passa uma tinta aí. É um cara só que você está pagando para pintar aquilo tudo. Né? Passa uma tinta aí, pronto. E chama Capela Sistina em homenagem ao tio dele, que também era papa. Porque a coisa no papado ali era hereditária. Na época,
Era na família, né? E o Papa era Sisto VI, daí Capela Sistina. Ele faz uma homenagem ao tio, deixa a marca dele, que por um acaso, na falta de grana, é o que há de mais extraordinário dentro do Vaticano, né? Só por causa disso, só por causa de Michelangelo, com quem ele vivia as turras. Porque enquanto não estava planejando guerra, ele ia lá ver como estava a pintura. E Michelangelo insistia em fazer algumas coisas e o Papa, não, tem que ser de outro jeito. Ficavam discutindo o que é a criação. Michelangelo pinta a história do mundo, da criação, Deus criando o homem, aquela coisa do dedinho, né? Encostando ali, mas ao mesmo tempo tem uma separação. São discussões teológicas em torno de uma imagem que eles ficavam ali quebrando o pau, né? Michelangelo tinha uma ideia e o Papa tinha outra, né? E o Papa queria assim, pô, eu sou o Papa e Michelangelo, mas eu sou artista. E aí, né? Então vai lá e pinta você, porque eu vou pintar desse jeito. Levou um tempo para acabar o negócio. Outro dia ele se emputecia embora, ficava 2 semanas sem aparecer. Aí ela volta, porque já está meio caminho andado, eu vou acabar morrendo, essa merda não vai ficar pronta. Foi divertido o momento da história, né? Enfim. Onde é que está Florença? Se você olhar o mapa, Florença é uma espécie de porta de entrada da Itália para quem vem do norte, em direção a Roma. Os grandes inimigos do Vaticano estão ao norte, a Espanha e França, sobretudo a França. A França, nesse momento da história, é quem está mais emputecido. Para você sair da França e chegar em Roma, tem que passar por Florença. Florença é uma cidade rica e não tem exército. Não tem exército. O exército são mercenários suíços. A Suíça, na época, não era lugar de banco. A Suíça era lugar de gente de briga. A Suíça vivia de fornecer mercenário. Tanto é que o Vaticano também usava os mesmos mercenários que os florentinos. Até hoje, no Vaticano, a guarda do Vaticano é a guarda suíça. O nome é esse, a guarda suíça. Usam a mesma roupa da época, que aliás é ridícula, né? Parece uma roupa de palhaço, mas era a roupa dos suíços, dos guerreiros suíços, dos mercenários suíços. Então, Florença, eu tenho grana, eu compro o soldado. Mas cá para nós, o soldado mercenário não é a mesma coisa que o soldado ali, raiz do país, que está lutando por uma coisa que acredita. Chega um momento que os franceses marcham em direção a Roma. Quando os exércitos franceses chegam perto de Florença, Juliano de Médici vai ao encontro dos franceses e se entrega. Na época você não matava nobre. Você prendia o nobre e cobrava resgate. É mais lucro, até para ajudar a bancar a guerra. Ele não foi, a Florença não foi atacada. Antes de ser atacada, ele já vai até o exército com medo. Ele não foi sequestrado, mas ele já está levando o resgate junto. Do jeito tá aqui o resgate, toma o dinheiro, me deixa em paz. Isso para a população foi uma desmoralização gigantesca. E mais, Florença dominava a cidade de Pisa. Boa parte da grana de Florença vinha de Pisa, que era uma cidade comercial. Não tinha só a torre de interessante lá, tinha grana também. Os florentinos lutaram durante muito tempo para conquistar a cidade de Pisa. Mas os habitantes de Pisa viram nessa atitude de Juliano uma fraqueza e resolveram se revoltar de novo. Então, assim, a população tá muito puta, cara. Cara, meu pai morreu nessa merda dessa guerra e esse cara agora, numa idiotice, abre mão disso tudo. Caiu a monarquia aí, na desmoralização. Aí vem uma república. Na verdade, vem duas. Primeiro, uma república teocrática, porque os Médici, desde a época de Lourenço, promoveram uma grande transformação de costumes. Os Médici foram grandes mecenas, grandes financiadores das artes e da cultura. Não é à toa que você tem um renascimento artístico, né? Você tem as tartarugas ninja, né? Rafael, Michelangelo, Leonardo, tá todo mundo em Florença, cara. E Maquiavel, todos são contemporâneos. Maquiavel e Leonardo da Vinci, então, foram contra os dois, tiveram que participar de um mesmo trabalho. Parte da campanha de Florença para retomar Pisa. Tinha um rio que atrapalhava o ataque, uma espécie de barreira natural. Como é que a gente faz para passar as tropas ali? Aí Maquiavel deu uma ideia, vamos construir uma ponte. E Leonardo da Vinci deu outra, vamos desviar o rio. É da Vinci. Vamos desviar. Aliás, da Vinci bolou máquinas de guerra. Era pago para isso, né? Pago para esse troço. O primeiro desenho de tanque, ou de algo parecido com um tanque de guerra, quem fez foi ele. Um caixote cheio de troço que atirava para tudo quanto é lado, né? E os dois não se entenderam muito bem, não.
Mas é engraçado você ver dois gênios da história batendo papo, assim, né? E um tentando matar o outro, um puto com o outro, né? Essa república teocrática estava na mão de um sujeito chamado Jerônimo Savonarola, que antes ele era um frade dominicano, daqueles que, quando viu o Renascimento, bancando essa arte, que é muito diferente da arte sacra. Como todo mundo medieval, a ideia de verdade está ligada a esse mundo metafísico que tem Deus. Nas artes, a ideia de beleza é a mesma coisa. A beleza não está na técnica da obra pintada, está no objeto que se pinta. Então é bonito porque tem Deus, é bonito porque tem Nossa Senhora, é bonito porque tem um santo, é bonito porque tem anjo. Mas quando você olha a pintura dos renascentistas, cara, eles estão pintando mitologia. A Vênus de Botticelli. É Vênus, cara. Né? É Vênus. É mitologia romana, é paganismo. Né? Mesmo Davi de Michelangelo, a rigor não é santo, é Antigo Testamento. Aqui a gente está no Novo, na época separava muito bem essa coisa de Antigo e Novo Testamento. Hoje que misturam tudo. Mas ali estava muito bem separada a coisa. Então o tema da arte era algo visto por Savonarola e outros mais conservadores com uma espécie de pouca vergonha. E Savonarola dizia, Deus está vendo esta terra em pecado, pecado financiado pelos Médici. E Deus mandará o seu flagelo. Quando chegam os franceses e os Médici desmoralizam a partir da atitude de Juliano, ele diz, está aí o flagelo de Deus, são os franceses. Cai a monarquia, vem uma república e Savonarola vira o dono da república, vira o chefe da república. E Savonarola dizia que assumiu a república em nome de Jesus. E o primeiro ato dele é declarar Jesus rei de Florença. Uma república monárquica. É república na gestão, mas tem um rei, que é Jesus. E como que esse rei governa? Através de mim. Jesus fala comigo, e tudo que eu faço é em nome dele. Aí Savonarola comprou uma briga com o Papa. Porque o representante de Deus na Terra é o Papa. Se você chega e diz que você fala com Deus, fala com Jesus, enfim, você está afrontando o papado. E aí ele tem uma oposição. É um governo que dura só 6 anos. E de alta repressão dos costumes. Alta repressão. Então, um tal de queimar livro, queimar obra de arte. Então, boa parte da produção renascentista foi perdida nesses 6 anos. A produção é muito mais rica do que a gente tem hoje. Muito mais, muito mais. Mas esse momento foi terrível. Era um momento de muita repressão. Inclusive, ele criou uma espécie de juventude, uma espécie de escolinha religiosa em que todo jovem tinha que entrar, e a função do jovem era meio que denunciar o que os pais faziam em casa. Então, a blasfêmia era punida nesse momento com a língua sendo perfurada com ferro em brasa. Então, na hora do almoço, o pai falou um palavrão, o filho ia lá, denunciava o pai, a polícia chegava, pegava o cara e furava a língua dele. Você vê que é um momento divertido, assim, né? Em que a galera, né, era na marra a coisa. E ao mesmo tempo com oposição de padres ligados ao Vaticano, em que Savonarola dizia, eu falo em nome de Deus e de Jesus. E o padre, não fala não, esse é o Papa, você está mentindo, você é um impostor. Chega uma hora que a coisa fica meio tensa, e os padres lançam um desafio. Você é mesmo, você age mesmo em nome de Deus? Então prova. Tá, eu provo. Como é que você quer que eu prove? E os padres sugeriram o seguinte, a prova do fogo. Pega uma rua, enche de brasa, taca fogo, e você vai atravessar o fogo. Era um ordalho isso. O direito medieval se valeu muito desse tipo de coisa, dos ordalhos. Dentro desse direito costumeiro, a ideia básica era que o julgamento não dependia de você, dependia de Deus. Porque a verdade, se você cometeu um crime ou não, se você mentiu ou não, a gente nunca vai saber. Não tem técnica de investigação aqui, meu amigo. Como é que a gente vai saber quem tem razão? Quem fez a coisa certa, fez a coisa errada? Só quem sabe é Deus. Então vamos deixar Deus julgar. Os ordalhos são a forma de Deus julgar. Então geralmente amarrava-se a pessoa dentro de um saco e jogava dentro de um rio cheio de pedra. Se a pessoa boiar, é porque a água, que é uma coisa pura, né, rejeitou a impureza. Então você estava errado e era morto. Agora, se você for jogado dentro da água e afundar, a água te aceitou, a água é pura, então você também é puro, você é inocente. O problema é que, sendo inocente, tinha uma chance grande de morrer afogado. E se fosse culpado, ia boiar e escapar do afogamento, mas ia morrer
enforcado, esquartejado, degolado, alguma coisa assim, mas mais divertido, né? Mas era o ordalho. Então propuseram um ordalho para ele. Caminha no fogo, se chegar inteiro do outro lado, a gente admite que você é realmente o enviado de Deus e que o Papa está errado. Ele topou. Meu amigo, você imagina uma cidade em que tudo é proibido, cheio de coisa de costume, cheio de gente preocupada com o pecado, de repente vai ter um negócio desse num domingo. A cidade inteira foi ver, cara. A cidade inteira foi ver. Porque das duas, uma, ou eu vou testemunhar um milagre, ou então vou ver um cara pegando fogo. Pô, qualquer uma das duas é animado. Para quem não tem TV a cabo, não tem internet, tem merda nenhuma para fazer, pô, é divertidíssimo, programão. Dia e hora marcado, o que acontece? Savonarola não vai, cara. Manda 2 estagiários. O estagiário está aí para isso, né? Manda 2 padres lá em nome dele. Ó, Savonarola está com problema, enxaqueca danada hoje. Aí mandou a gente aqui no lugar. Aí começa a discussão dos padres, né? Pode, não pode. Aí tá, tudo bem, vamos aceitar vocês dois. O importante é alguém ser queimado aqui, né? Aí os padres disseram, mas tem uma condição. Que condição? A gente só atravessa o fogo se puder carregar na mão a hóstia consagrada. Mas eu não sei se você é católico, mas para quem é, a hóstia consagrada é o corpo de Cristo, né? Ver um sujeito pegar fogo, tudo bem, mas pegar fogo, o corpo de Cristo, pro padre é demais, entendeu? Ou com hóstia tu não vai não, velho. Vai sem hóstia. Só vou com hóstia, vai, não vai, acabou não indo. Ninguém foi. Isso foi uma desmoralização tão grande que 6 dias depois, a República caiu e Savonarola foi morto por linchado. Linchamento. É legal porque esses 2 momentos vão marcar a obra de Maquiavel. Maquiavel é um garoto vendo isso tudo acontecer. Maquiavel tem lá seus 20 e poucos anos. Quando cai essa república, vem outra. Agora é uma república laica. E é nessa república que, sabe-se lá como, ele vai arrumar um empregão. Ele vai ser o primeiro secretário da 2ª chancelaria. Chancelaria é como se fosse um ministério. E só tinha 2 ministérios lá. Para acomodar o centrão na época era um problema. Só tinha 2. Né? Era um responsável pela guerra e os assuntos internos, e outro responsável pelas relações exteriores. Maquiavel era secretário da 2ª chancelaria, que é responsável pela guerra e pelos assuntos internos. Por isso que ele saía na briga com Michelangelo. Ele era o cara de 2º escalão, acima dele só o chanceler, né? Responsável por guerra. Volta e meia ele tinha que administrar os mercenários, administrar a questão logística da tentativa de retomar a cidade de Pisa. Maquiavel adorava o que ele fazia, adorava. Nunca se imaginou nesse momento, filósofo, escritor, nada disso. Gostava de ler, mas assim, né? E lia muitos clássicos latinos. Plutarco, principalmente, adorava Plutarco. E Plutarco escreveu muita biografia, né? Tito Livio também contava a história de Roma, gostava de ler. Ele herdou do pai uma pequena biblioteca. O pai era advogado. Herdou do pai uma biblioteca pequena. Na época, ter livro era coisa cara. Era um patrimônio que ele herdou. Essa república cai e voltam os Médici ao poder. Maquiavel, do dia para a noite, se vê desempregado sem ter feito merda. Sem culpa. Né? Essa república que cai tenta retomar o poder. Cria uma lista de ver quem poderia topar conspirar contra os Médici. Bota o nome de Maquiavel. A conspiração é descoberta e as pessoas são presas, porque pegam a lista e saem prendendo todo mundo. Então Maquiavel, do dia para a noite, de um dia ele tem um emprego que ele gosta, no dia seguinte ele está desempregado e preso. Desempregado, sem ter feito nada que merecesse ser mandado embora, e preso sem ter cometido crime nenhum. Botaram o nome dele na lista, mas não deu nem tempo de convidar para participar. Olha que coisa, né? E é nesse momento de desemprego que ele começa a escrever. E a primeira obra a qual ele se dedica é Comentários à Primeira Década de Tito Livio. Década para a gente são 10 anos, mas ali no caso é a divisão da obra do Tito Livio. São 12 volumes. Ele só escreveu o comentário do primeiro. A ideia é comentar os 12, né? Parou no primeiro. Que fala da fundação de Roma, da origem da cidade, de como Roma se estrutura. Né? E Tito Livio tinha um jeito de escrever que Maquiavel meio que copia, sabe? Tito Livio escrevia história, mas ele não floreava a história. É muito comum florear a história, né? Como a história é escrita por quem vence, você arruma 1000 argumentos para dizer que a vitória foi merecida. Não é? Contei aqui que eu fui militar, né? Escola de cadetes e tá aí.
Tinha um feriado, viajei, minha família morava em Brasília. Tinha que fazer uma redação na volta. Era sobre a Batalha Naval do Riachuelo. Eu viajei e não levei nenhum livro. Aí fui para a biblioteca da UNB. Na biblioteca da UNB, que ela funcionava de noite, inclusive feriado. Biblioteca 24 horas. Você chegava lá de noite, só tinha aluno de medicina. Mas enfim, estava aberta a biblioteca. Fui catar livro lá, para fazer o diabo da redação, porque eu não sabia chongas da Batalha Naval do Riachuelo. Na verdade, eu mal sabia onde ficava o Riachuelo. Eu só sabia que tinha a ver com a Guerra do Paraguai. E olhe lá, podia estar errado ainda, sem muita certeza das coisas. Quando eu chego na biblioteca, não tem uma porra de um livro em português, cara. Nenhum. Tinha livro em inglês e espanhol. Eu falei, é tu mesmo. Ou seja, os livros que eu peguei para fazer a minha redação contavam uma história diferente da história que os meus amigos usaram, porque eles levaram o livro para casa, o livro de história que a gente usava. No nosso livro, as forças navais brasileiras foram heróicas. Cara, nos livros escritos em inglês e espanhol, é o seguinte, a esquadra brasileira era mais de 3 vezes superior em número à esquadra paraguaia. Sendo que a nossa não tinha marinheiro profissional. Tinha navio adaptado também. Já a Paraguai é outra história. Mas as forças navais descem o rio, quando olha para o lado, numa enseada, está a esquadra paraguaia ancorada. Se encontraram ali meio que de surpresa. Mesmo assim, a esquadra paraguaia ainda conseguiu botar a gente dentro do navio, levantar a âncora, manobrar os navios e começar a atirar primeiro. A esquadra brasileira perdeu 3 navios só na manobra, um batendo no outro. Um dos navios da esquadra brasileira tomou um tiro, começou a pegar fogo. Sabe aquela história de que o comandante é o último a deixar o navio? Foi o primeiro. Você é um marinheiro, vê o comandante pulando na água, o que você faz? Pula também. A batalha acabou, o fogo parou sozinho, o navio continuou lá, flutuando, sem ninguém dentro. Nem afundar, a porra afundou. Os paraguaios mataram muito mais brasileiro, afundaram muito mais navio. O Brasil só ganhou porque, cara, era gente demais aqui, não tinha como os caras ganharem mesmo. Era isso que o livro dizia, foi isso que eu botei na redação. A melhor redação ganhava um prêmio. Eu não ganhei prêmio, mas ganhei uma chamada. De onde você tirou isso? Eu anotei a bibliografia. O que eu posso fazer? A história muda, meu amigo, dependendo de quem você pega. Mas Tito Livio viveu um momento de guerra civil em Roma. O que as pessoas diziam no tempo de Tito Livio? O meu exército vai lutar contra o exército do inimigo. Para que eu vença a guerra, é preciso que antes os meus deuses vençam os deuses do inimigo. Então, primeiro eu consulto os oráculos. Para um sacerdote dizer se os meus deuses estão preparados para porrada. Mas na guerra civil, cara, o meu Deus é o mesmo do Deus do outro. Então, assim, mas os generais faziam a mesma coisa. E o que o Tito Livio diz? Com toda clareza. Meu amigo, independente do que o oráculo diz, o general, você é o general, você vai chegar para o teu soldado e dizer, o oráculo diz que a gente vai perder, vai todo mundo morrer. Mas vamos lá assim mesmo, que é para não ficar feio. Vamos lá, vamos morrer feliz, todo mundo. Imagina com que ânimo esse cara vai lutar. Então todo general dizia, vamos ganhar, tenho certeza, é isso aí, é discurso motivacional, meu amigo. Os dois lados, com os mesmos deuses. Ele conta isso. Ele não floreia a história. É a mesma coisa, é o mesmo estilo de escrita de Maquiavel, sem tirar nem pôr. E laico. Tito Livio vive uma Roma em que a religião tem um papel predominante, mas ele bota a religião com cinismo nesse caso. E ele conta a história de Roma, de como se conquista o poder, se perde o poder, é na porrada, é na guerra, na decisão de generais. Plutarco, quando escreve a biografia dos generais, fala do talento pessoal, não fala de como os deuses influenciaram. Isso é bem moderno, se parar para pensar. Mas é um estilo que ficou esquecido ao longo da Idade Média, acobertado pela força da religião, pelo predomínio do cristianismo na cultura. O cristianismo católico na cultura. Lembra que não tem protestantismo aqui ainda, tá? O protestantismo vai vir um século depois ainda, quase. Vai demorar para pegar a coisa. Né? Então, Maquiavel desempregado olha isso e pensa, cara, olha o que eu estou vendo aqui. Roma antiga estava na situação X, tomaram a decisão Y, chegaram ao resultado Z. Não é que eu, em Florença, homem de Estado, vi Florença na mesma situação X?
a mesma decisão Y e o mesmo resultado Z. Olha como as coisas se repetem na história. Mas olha, a cultura é outra, nós não somos mais como os antigos romanos. Tudo mudou, a cultura mudou, a língua mudou, a gente já não fala mais aquele latim. É tudo tão diferente, o jeito de guerrear é diferente. Agora, tem coisa que não muda, não muda. E o que não muda? Gente. Gente. A cultura é inventada, mas há uma natureza humana. Para Maquiavel, a nova base de construção do conhecimento de certeza é justamente a natureza humana. É aí que ela começa, né? E aí, Maquiavel, ele vai ter na ideia de natureza humana a base para tudo. Para Maquiavel, a política é o que é, porque o homem é o que é. E o que é o homem? Basicamente, o que te move é o desejo. É o desejo. Você é movido por desejo. E desejo é uma atração por aquilo que não se tem. Ninguém deseja o que tem. Você só deseja aquilo que você não tem. Por aquilo que você tem, o que você nutre é certo desprezo. Dizem que há relações em que a coisa começa a degringolar quando vem o meu, né? Meu marido, minha esposa, quando tem essa ideia de posse do outro, o desejo acaba, porque você já tem. E aí passa a desejar quem? Cunhada. Né? Que não tem. E além de não ter, não pode ter. Né? É um interdito. Daí a imagem de ser alguém erótico. Né? De Eros mesmo, amor em falta. Né? Amor-desejo. Amor que tem como condição a falta. Não é legal? Não? Olha como Maquiavel, ele é o primeiro a falar da política dividida em partidos. Porque as pessoas não são iguais na sociedade. Elas são desiguais em função das relações de poder. E a primeira grande divisão entre as pessoas, repara, ele não está falando como os medievais, que o que nos separa é o sangue, é a escolha de Deus. Não, é ter poder ou não ter poder. E como que você chega no poder? Já disse no começo, pela guerra, pelo saque, enfim. Por um talento qualquer seu, que ele vai chamar de virtude. Virtude. Dois grupos, quem tem e quem não tem poder. Quem tem poder, no caso do principado, é um só. É o príncipe, é o soberano. Esse é o cara que tem poder, é só ele. É uma classe inteira. E quem não tem poder se subdivide em dois outros grupos. Os que não têm poder, mas podem ter, leia-se, os nobres. O que caracteriza a nobreza? É alguém que tem certos privilégios com relação ao povo e, ao mesmo tempo, não é o príncipe. E aqueles que não têm poder e nunca terão. O povo. Essa história de que o povo não tem poder e nunca terá, você já vê que por aí ele não é um democrata. Até porque democracia para ele é a ideia grega de democracia, em que todo mundo vai na árvore e delibera. As cidades-estados já são grandes demais para isso. Florença já é grande, não dá para juntar todo mundo na praça, não tem como. Né? Aí, mas a França, as grandes monarquias, não tem como. É impossível, é utópico. É um modelo que está ultrapassado, fisicamente impossível, materialmente impossível de se concretizar. Né? E por que ele vai falar em partido? Porque cada um desses, dependendo da posição em que você se encontra, vai desejar de uma maneira diferente. Então olha que coisa, o desejo para ele é algo tão inerente à natureza humana que não é um desejo singular. A gente pensa, deseja como a autoafirmação do indivíduo singular que você é. Eu sou assim porque eu gosto disso. Não é isso que você fala? Você fala dos seus gostos e dos seus desgostos. E como só você tem essa combinação de gosto e desgosto, você é único. Então, o seu querer é coisa só sua. Aqui Maquiavel está falando de um desejo que não é só seu. É um desejo que te faz desejar de uma maneira específica em razão da posição social que você ocupa. Então, se você é o príncipe, o que você quer? Não deixar de ser príncipe. Meu amigo, eu estou aqui no bem, bom, eu não quero sair daqui. Aqui é melhor do que estar lá embaixo. Não quero sair de jeito nenhum. B. Aumentar o poder que tem. Se eu sou príncipe, como é que eu aumento o poder que eu tenho? Porque na hierarquia interna eu já estou no topo. Aqui dentro não tem como eu ter mais poder. A não ser que eu retire poder de quem divide poder comigo, que são os nobres. Ou tornando o reino que eu governo mais poderoso.
que cá para nós. É melhor ser rei de um país rico e poderoso do que ser rei de um país fraco e pobre. Então, é interesse do príncipe aumentar o poder militar. É interesse do príncipe aumentar o poder econômico. Assim ele fica mais poderoso. E é interesse dele não perder poder. E o nobre, o que o nobre quer? Ele é nobre porque tem certos privilégios. Então o que ele não quer? Perder o privilégio que tem. Claro, não quero perder, quero aumentar se for possível. Em última instância, o que o nobre quer? Ser o príncipe. Então, de cara, quem é que pode trair o príncipe? É o nobre. Porque o nobre tem alguma coisa a ganhar traindo o príncipe. Só o nobre é capaz de dar uma facada nas costas do príncipe. Porque ele é o único que tem alguma coisa a ganhar. E o povo? É aquele que não tem poder e nunca terá. Então, o que o povo quer? Abre aspas. A frase é literalmente essa. Abre aspas. Não sofrer em demasia os efeitos nocivos do poder. Fecha aspas. Se você quer ver a mesma frase dita de outro jeito, não se fuder muito. Porque pouco você já sabe que vai. Não tem como. Porque você é o cara que vai trabalhar, que vai ganhar pouco, que vai pagar imposto, que vai ser preso na hora do crime, vai ser julgado injustamente, se for reclamar na rua, vai tomar porrada. É assim, teu lugar ali, você tá no andar de baixo. Agora, o fato de Maquiavel dizer que o povo não tem poder e nunca terá, não quer dizer que no jogo político ele não tenha força. Força é uma coisa para Maquiavel, poder é outra. Na verdade, a força mais poderosa é o povo. Porque é uma massa muito maior de gente. Meu amigo, se essa maçaroca de gente se emputecer com o soberano, fudeu. Fudeu. Então Maquiavel vai dar conselhos de como manter o poder. Então, olha, o povo não vai governar. Mas você não pode fuder demais com os caras, senão eles se emputecem. Tem um capítulo do Príncipe que é assim, a coisa está clara, ele escreve bem. Enquanto as pessoas cismam e reproduzem a ideia de um jeito equivocado. Em que ele diz o seguinte, para você, como é que você faz para alguém te obedecer? Só tem dois caminhos, ser temido ou ser amado. Aliás, ser mais velho que andar para frente. Né? Você tem um filho pequeno, quer que ele faça dever de casa. Ele não quer fazer dever de casa. Então você tem que impor a sua vontade sobre a vontade dele. Você tem duas formas de fazer isso. Qual é a primeira? Vai fazer o dever de casa, senão vai ficar de castigo. Ele vai. Não porque ama o dever de casa, mas porque tem medo da consequência. É o temor. Né? Segunda forma. Tá vendo o sorvete? Oba! Só vai ter sobremesa de sorvete se fizer o dever de casa primeiro. Aí ele vai. Não porque queira ame dever de casa, mas porque ama a sobremesa. É o amor. É o amor. Ou é pelo temor, o medo, ou pelo amor. Não é legal? Você quer ver outro direito? Você estuda a teoria da norma, está em Kelsen isso. Para Kelsen, norma jurídica tem que ter sanção. O que é a sanção? É a consequência pela realização da norma. Sanção não é a consequência pela violação da norma, é pela realização. O Código Penal está dizendo, matar alguém, pena 6 a 20 anos. A norma é realizada quando você mata alguém e recebe uma pena de 6 a 20 anos. É claro que a lição moral, o propósito moral não é que você não mate, porque ele está te prometendo uma coisa ruim. Mas o direito não é desrespeitado quando você mata. O direito é desrespeitado, no caso do direito penal, quando você mata e nada acontece. Aí sim, porque deveria acontecer. Né? Deveria receber a sanção. Então, para que eu sei norma, para ser norma, tem que ter sanção. E sanção tem de dois tipos, não tem? Quais são os dois tipos de sanção? Punitiva ou premial. Qual que é a premial? Realize a norma e você ganha uma coisa boa. A punitiva, o mais óbvio. Realize a norma e você ganha uma coisa ruim. É que na nossa cabeça a gente acha que a punição é mais eficaz do que o prêmio. Né? E é nesse aspecto que Maquiavel vai discutir. Né? Como é que se governa? Sendo temido ou amado? Sabe o que ele vai dizer? Olha, você para governar, você precisa das duas coisas. Você tem que ser temido e também tem que ser amado. A questão é que tem momento para ser temido e momento para ser amado. E a grande virtude do príncipe está no timing, está em saber a hora de ser temido e a hora de ser amado. Como é que você faz para ser amado? Fazer o que o povo quer.
Cede o que as pessoas estão pedindo. Aí vão gostar de você, vão te aplaudir, porque você deu para elas o que elas pediram. Qual o momento de ser temido? Né? Como é que você faz para ser temido? Dê a elas o que elas não gostam, o que elas não querem. Mas ele conclui dizendo o seguinte: se você estiver na dúvida entre ser temido ou ser amado, prefira ser temido. Mas sabe por quê? Porque para ser amado, quer dizer que você tem que satisfazer a vontade das pessoas. Em primeiro lugar, é muito difícil saber qual é a vontade das pessoas. Às vezes você sabe qual é a vontade de quem consegue contar para você o que quer. Mas nem todo mundo tem poder de se fazer ouvir dentro da sociedade. Tem gente que é invisível dentro da sociedade. Segundo, é muito frequente você agradar um grupo e o emputecer outro. Né? Esqueci quem é o político que disse. Aliás, sou um rei. Sempre que eu nomeio alguém para um cargo, eu crio um ingrato e 18 inimigos. 18 ficaram putos que não foram escolhidos e um cara ingrato porque, né, não reconhece o sacrifício de ter nomeado o cara. Né? Então é difícil. Já o temor não. A dor é muito mais universal. É muito mais fácil saber o que desagrada as pessoas do que saber o que agrada. Mas é na dúvida. É muito diferente de dizer seja temido o tempo todo. Porque ele testemunhou na vida dele duas coisas. Gente que governou tentando se fazer amar o tempo todo e gente que governou tentando se fazer temer. Savonarola tentou governar se fazendo temer o tempo todo. Era na marra, era na repressão, era na dureza, era no castigo, na violência. E Juliano de Médici tentou se fazer amar porque não tinha o talento do tio, então tentou agradar todo mundo. Aí qual é o problema? Quando você se tenta fazer amar, você vai satisfazendo todos os desejos. Cada desejo que você satisfaz alimenta a expectativa de que o próximo desejo vai ser satisfeito também. E qual é o problema? É que desejo é ilimitado. Mas os recursos do Estado não são. A grana acaba. Aí um dia você vai ser obrigado a dizer não. E meu amigo, quando você diz não, depois de ter dito 17 vezes sim, você acha que as pessoas vão dizer, mas ele já fez tanto pela gente, né? Vamos ficar felizes. Não, elas vão ficar putas. É igualzinho criança mimada. Igualzinho. Mima a criança, dá tudo que ela quer. No dia que você tem que dizer não, você acha que ela aceita de boa só porque você passou a vida dizendo sim? Ao contrário, é a que mais vai brigar, vai bater o pé no chão, vai fazer escândalo, não vai aceitar de jeito nenhum. Ou seja, quem tenta se fazer temer, se fazer amar o tempo todo, acaba desprezado. Desprezado. E o outro lado, Savonarola. Quem tenta se fazer temer o tempo todo, chega uma hora que acaba odiado. Odiado. Quem nunca foi preso morre de medo de cadeia. Mas quem já foi preso, sabe assim, não quer ir, é uma merda. Mas não tem o mesmo medo que você. Pegava o escravo e dava chicotada. Apanha a primeira vez, a segunda. Na quinta ele já está assim, bate mais se for homem. Você vai criando casca grossa. Chega uma hora que você tem mais raiva do que medo. E aí se revolta. Então, a arte de governar implica você se fazer temer e amar, nos limites do desprezo e do ódio. Está forçando demais a barra, está sendo odiado, está na hora de ceder. Está cedendo demais, vão começar a te desprezar. Começa a dizer não, mete a porrada. Diz não por dizer não, foda-se. Essa é a arte de governar. Você tem que ficar nos dois, porque você precisa dos dois. Olha que legal, cara. É puro raciocínio mecânico. É pura causa e efeito. Puro pensamento moderno. E por que isso é científico? Porque a coisa funciona assim, porque o homem é assim. Porque o seu desejo é manipulado assim, portanto o poder é manipulado assim. Esse é o jeito moderno de pensar. Repara, em que tudo depende da nossa força. Tudo depende daquilo que efetivamente a gente faz. É um mundo todo centrado em torno de decisões humanas. Olha outro exemplo dessa governança, César Borgia, que ele admirava. No momento o Vaticano ameaça, as forças do Vaticano começam a tomar conta de outras cidades-estado, Itália fora, e o comandante das forças militares é César Borgia. Um general, assim, implacável, implacável. Altamente eficiente em campo de batalha, um gênio da guerra.
Florença manda Maquiavel numa missão. Ele é o responsável pela guerra na segunda chancelaria, né? Na primeira chancelaria, perdão. Aliás, na segunda chancelaria. Cabe a ele uma missão diplomática de acompanhar César Borgia, como um diplomata. Ele vai para o acampamento, conhece, bate papo com o cara, e mandava relatórios. Né? Mandava cartas. Um dia, ele conta o seguinte: dois condottieri, dois generais do César Borgia, três, conspiravam contra ele. Pretendiam matá-lo e assumir o comando. Ele descobriu. O que ele fez? Ele pegou o mais forte deles e chamou. Eu sei de tudo. Descobri que você, fulano e Beltrano, estão conspirando. Pego ali de surpresa na botija. Desculpa, perdão, não foi nada disso, tá, mas olha, dos três, você é o único que eu prezo. Portanto, dos três, você é o único que eu perdoo. Mas tem uma condição, você vai ter que se redimir comigo. Você vai capturar os outros dois e vai trazer para mim. Pode deixar. Para não ficar mal na fita, agora que já sabe que deu ruim, que a coisa não vai dar certo, ele vai e captura os outros dois. Quando ele chega, está aqui os dois capturados. Ele era mais forte que os dois, ficou mais fácil. Militarmente, exército maior mesmo que os dois. Está aqui, né? Capturei. César diz, muito obrigado. E matou os três. Todos eles. E foi de madrugada contar para Maquiavel. Ele fez isso de madrugada. Acordou Maquiavel. Aqui. Cara, tem um lance para te contar, velho. Porque Maquiavel admirava, entendia qual era dele. E falou assim, cara, genial. Dividir e governar. Tem dois caras conspirando. O que ele fez? Dividiu os conspiradores. Ele não perdeu um soldado. Nenhum do seu exército mais fiel. Deixa os caras se matarem lá. Resolveram a parada, matou todos e resolveu. Quer ver outra? Ele assume uma cidade, tomou conta de uma cidade daquelas. A população, claro, não vê o invasor de boa. Pô, invasor, perdi minha liberdade, agora tem esse cara mandando em mim. O que César Borgia fez? Colocou para tomar conta da cidade o general mais cruel que ele tinha. O mais cruel. O que esse cara fazia? Ele empalava gente em praça pública. Sabe o que é empalar? É uma lança de 4 metros fincada no chão. E você coloca o sujeito na ponta dela, a ponta da lança entrando exatamente onde você está imaginando. Sentadinho, entra no rabo. E se a empalação for bem feita, que tem uma técnica para isso, a ideia é não morrer rápido. É a coisa entrando aos poucos, porque a gravidade vai lhe empurrando, a tal ponto que chega um momento que vai ser atravessado pela lança. Então vai ficar aquela estaca com o corpo pendurado, né? Do cu à boca, no chão, varado. É uma morte dolorosa, uma morte lenta, grita-se muito, e depois de morto fica lá o cadáver exibido para todo mundo. Furtou, bateu carteira, furto, empalado. Não tem conversa. É claro, não precisa imaginar o medo que esse cara espalhou na região. O medo que ele espalhou na cidade. Chega uma hora, o que César Borgia fez? Chega lá de madrugada, sempre de madrugada. Ele era o cara, ele trabalhava mais à noite. Né? Chega de madrugada, pega o general, corta a cabeça dele, finca numa estaca na praça central da cidade e vai fazer um discurso. Gente, desculpa. Eu não sabia que ele era assim, que ele ia fazer esse tipo de coisa. Assim que eu soube, vim aqui para libertar vocês. César Borgia libertou a população dele mesmo. E assim ele passou a ser amado. É o famoso efeito bode. Conhece o efeito bode, né? A história está tudo ruim na família, todo mundo cheio de problema, e todo mundo cobrando do chefe da família resolver tudo, né? Mas não tinha como. O que ele faz? Pegou um bode e botou dentro da sala. Tinha problema. Agora o bode virou um problema pior, porque o bode fede, o bode caga, o bode sai comendo tudo. E de repente todo mundo esqueceu os problemas que tinha e só reclamava do bode. Aí o que o cara fez? Foi e tirou o bode. Aí todo mundo ficou feliz e aliviado, porque o maior dos problemas desapareceu. Isso é o efeito bode. E as pessoas ficaram felizes.
Não é uma forma genial de você governar? Genial. Aí quantas vezes os governantes não fizeram isso? Quantas vezes não fizeram coisas parecidas? Né? Você bota alguém ruim de propósito só para aparecer como o cara que resolve tudo depois. Tá cheio na história, cheio. Maquiavel. Não é legal? Parte da experiência, parte da narrativa dele. E só por curiosidade, essa história dos fins justificam os meios. Maquiavel nunca escreveu isso, né? Em primeiro lugar, porque ele não escreve em português. É italiano e um italiano arcaico. Né? É o italiano do século XVI. A frase literal que é traduzida assim é si guarda al fine. Si guarda al fine. Que não tem o sentido literal assim. Tanto é que cada edição que você pega, essa frase está de um jeito completamente diferente. E não só em língua portuguesa, mas pega edição em inglês, espanhol, francês, você vai ver que cada um traduz essa merda de um jeito. A questão, o que ele quer dizer com isso? É um capítulo do Príncipe que ele começa discutindo o seguinte, se o príncipe deve ou não manter a palavra empenhada. Manter a palavra empenhada no direito romano, inclusive, é algo muito importante. É a base de todo direito civil, é a base do contrato. De que duas pessoas podem criar lei para elas. Isso é o contrato. A partir do empenho da palavra. Você jura, juro, assina aqui, assino. Então você cria uma lei que vale entre as partes. E que isso é a base das relações civis, é a base das relações econômicas, é a base do comércio. É muito importante isso para a vida econômica, para a vida civil, para a vida política. E é uma lógica moral, de que se deu a palavra, tem que manter. Tem que manter. E Maquiavel diz, olha, eu acho isso muito bom, tem que manter a palavra empenhada, é muito legal e tal, na vida privada. Mas quando você é chefe de Estado, meu amigo, quando você é o príncipe, a coisa é um pouco diferente. Sabe por quê? Hoje você empenhou a palavra, amanhã as circunstâncias mudaram. E manter a palavra empenhada pode ser ruim para as pessoas. E detalhe, uma coisa é você empenhar a sua palavra e você criar uma lei para você. Né? Pensa na ética cristã mesmo, que é uma ética de princípio. O cristão raiz é aquele que, se toma um tapa, oferece a outra face. Não é isso? Oferece a outra face. Provavelmente vai tomar o segundo tapa. Mas vai tomar o segundo tapa feliz, porque assim, olha como eu sou cristão. Ele escolheu o cristianismo. Ele escolheu seguir a regra. Ele escolheu o tapa. Maquiavel dirá, digno de aplauso. Na ética de princípios, você escolhe seguir um princípio e vem junto com o princípio o benefício e o malefício do princípio. Nesse caso do exemplo, vem junto o segundo tapa. Mas a cara é sua. E você tem liberdade para escolher tomar um tapa. Escolher que tem coisas mais importantes do que uma bofetada. Manter-se fiel aos princípios cristãos é mais importante do que o tapa. Então, tá de boa. Agora, se você é soberano, a coisa é um pouco diferente. Porque quem toma o tapa, no caso, não é você, são os outros. Esse papo do rei que diz vamos à guerra, você sabe que esse vamos aí não é bem vamos não, quem vai é você, né? Ele vai ficar de longe recebendo notícia. Manda carta, traz souvenir, tá? Olha lá. Vou torcer por você, hein? Aqui de longe, eu sei que se foda. Então é diferente, meu amigo, é diferente. Maquiavel, inclusive, chega a dizer que o sujeito menos livre é o soberano. Porque o soberano não pode fazer simplesmente o que quer. Você pode fazer o que quer. E a ética de princípios pressupõe essa liberdade, você fazer o que quer. Você quer ser cristão, você quer tomar o tapa, o problema é seu. Agora, se as minhas escolhas afetam os outros, eu tenho que pensar nos outros. Eu tenho que pensar na consequência do que eu faço. Então ele fala de outra ética, uma ética em que eu tenho que olhar não para o princípio, mas para a consequência. É o chamado consequencialismo moral. Aí ele vai fechar o capítulo dizendo o seguinte, olha, eu sei que você é príncipe e que por ser príncipe é o cara que faz as leis. E mais do que isso, você é o cara que aplica as leis. Se você é o cara que aplica a lei e faz a lei, primeiro, não tem lei que se aplique a você, porque você que faz a lei. Você não está sujeito à lei que você faz. E segundo, não tem tribunal que te julgue, porque você é o tribunal.
Então você está acima das leis, ou, como se dizia em latim na época, legibus solutus. Acima das leis. É a mesma coisa do regicida, né? Mata o rei, mas se virou rei, está acima das leis, então não tem julgamento, não tem nada, você é o rei, acabou. O fato de você estar acima das leis não quer dizer que você pode fazer tudo que você queira. As pessoas abaixo da lei não podem fazer tudo que querem, porque tem a lei. Né? A lei é o limite da vontade. Mas você, é um erro você achar que só porque é soberano pode fazer o que der na telha. Você vai ser julgado sim. Não pelas leis nem por tribunal, mas vai ser julgado pelas consequências dos seus atos. Daí o se guarda ao fine. Né? Você vai ser julgado pela consequência do que você faz. Os fins justificam os meios. Quer dizer, vai ser julgado pelo resultado, vai ser julgado pela consequência. É isso que ele está dizendo. É o contrário de dizer que não tem ética nenhuma que vale tudo. É o contrário, tem sim. É a consequência. Savonarola fez o que quis. Morreu linchado. Morreu linchado. Juliano de Médici fez o que quis. Não morreu linchado, mas perdeu o poder. Teve que fugir de Florença. Morreu no exílio. E meio sem grana. Olha que merda. E sendo todo poderoso, então não é assim que funciona. Tem uma moral. Tempos depois, Max Weber disse a mesma coisa. Um livrinho chamado Duas Vocações, vocação para a política. Tá. Na vocação da política ele vai dizer o seguinte, olha, existe uma ética da convicção, que é o mesmo que a história do pensamento vai chamar de ética de princípios, e uma ética de resultado, ou de consequências, ou consequencialismo moral, que ele vai chamar de ética da responsabilidade. Quando você é soberano, você tem que pensar na sua responsabilidade. Tem que pensar no efeito que você causa. Tem que lembrar que você é causa do efeito na vida dos outros, não é nem na sua. Estamos sem dinheiro, vou aumentar imposto. Já pensou no bolso de quem paga? Vai ter consequência isso. Fernando Henrique era presidente. Ele tinha acabado de soltar uma medida provisória aumentando o salário mínimo. E foi dar uma palestra na UNB. O tema da palestra era as relações internacionais, não tinha porra nenhuma a ver com o salário mínimo. Uma universidade sabe como é que é, né? Abre para o aluno fazer pergunta, o aluno chega, independente do que ele falou lá. A pergunta foi, vem cá, sobre uma medida provisória, aumentou o salário mínimo, foi de tanto para tanto, que é um valor pequeno e tal. A Constituição diz que o salário mínimo tem que ser capaz, era aluno de direito ainda fazendo pergunta. Né? A Constituição diz que o salário mínimo tem que ser capaz de pagar a saúde e tal. O senhor não acha isso ruim, não? O senhor é o presidente, o senhor que fez a medida provisória, por que você não fez um valor maior? Eu estava lá, cara. A Fernando Henrique disse o seguinte, olha, todo mundo diz que eu sou vaidoso, eu não acho que sou. Eu acho que é. Mas enfim, todo mundo diz que eu sou vaidoso. Vamos supor que todo mundo tem razão. Você acha que nem que seja por vaidade eu não ia querer fazer isso? Imagina se eu boto o salário mínimo em $1.000. No dia seguinte eu vou estar sendo carregado pelas pessoas na rua. Né? Na época não tinha reeleição ainda, a medida provisória da reeleição, a emenda da reeleição, ninguém nem falava nisso. Você acha que eu não vou eleger meu sucessor? Fácil. Que esse projeto de governo vai ser... É claro. Mas por que eu não faço isso? Eu quero. Eu acho justo. A minha vaidade diz que é bom. Mas se eu fizer, de cara, no dia seguinte, um monte de gente perde o emprego. E tem gente que não consegue pagar esse valor. Eu vou gerar desemprego. Toda a previdência social está atrelada ao mínimo, que tem gente que ganha o mínimo. Eu vou aumentar o impacto na previdência. Para pagar mais na previdência, eu vou ter que tirar dinheiro do outro canto. Aí onde perder o dinheiro, as pessoas vão reclamar. Enfim, isso vai gerar um efeito que, se num primeiro momento vai ficar todo mundo feliz, logo depois as pessoas vão sentir as consequências disso e vão ver o contrário. Resumindo, meu amigo, Fernando Henrique é sociólogo, né? Citou Weber. Na política a gente não faz o que quer. Eu quero, você quer, mas eu simplesmente não posso fazer o que eu quero. Eu faço o que eu tenho que fazer. Getúlio Vargas, presidente, enfrenta uma greve de estudantes no Rio de Janeiro, na época o Distrito Federal, né? Na capital do Brasil. Eles protestavam por conta do aumento das tarifas de bonde, do transporte público.
Aqui a gente tem um histórico de estudante protestar sempre que aumenta a tarifa de ônibus. Inclusive com algum quebra-pau aí de vez em quando. Movimento Catraca Livre e tal. Você vê que esse negócio é antigo, né? E já tinha o embrião de UNE, né? A União dos Estudantes foi quem puxou o protesto, né? Pelo aumento e tal. E o pessoal vai protestar em frente ao Palácio do Catete. O que Getúlio Vargas faz? Chama o presidente da UNE. Entra. Vou receber. Ele mais meia dúzia ali, diretores e tal. Aí entra a estudantada no gabinete dele. Assim que entra, cumprimenta todo mundo, ele vira para o presidente, senta aí na minha cadeira, botou na cadeira de presidente. Vou fazer o seguinte, eu vou passar a responsabilidade para você. Você agora é o presidente. Mas deixa eu te explicar a situação. A tarifa é essa, o custo é esse, a grana é essa. Para não aumentar do jeito que você está querendo, ou eu vou reduzir as linhas de ônibus, então você escolhe quais linhas vão ser reduzidas. Ou então eu vou ter que aumentar imposto. Você escolhe qual imposto vai aumentar, quem vai pagar. Mas olha, vai gerar desemprego aqui, vai faltar comida aqui. Você escolhe qual é a decisão que você toma. A que você tomar, eu sigo. Mas agora a responsabilidade é sua. O cara travou na cadeira. É muito mais fácil você protestar quando não tem a porra da responsabilidade. Quando tem, aí é diferente. É completamente diferente. No discurso cabe tudo. É por isso que é mais fácil na política você estar no legislativo. No legislativo você propõe, faz discurso, propõe lei, mas não é você que tem que botar essa merda para funcionar. Não é você que arca com a consequência disso. Não é você que vai ser culpado quando der errado. É quem está no executivo. Essa é a diferença. É para isso que Maquiavel está alertando. Então ele fala de uma política que não está atrelada mais à natureza, e de um Estado que não está atrelado à natureza, mas que tem consequências, e que tem um papel. Qual é o papel do Estado, segundo a política moderna? É se manter. É se manter. A gente não fala isso das forças de segurança? Qual o motivo dela? Manter a ordem. Manter a ordem é manter o Estado. É manter o Estado. Ele tem que se manter. E tem que ter um esforço para se manter. Porque se nós somos movidos pelo desejo, e a gente nunca deseja o que tem, só deseja o que não tem, isso quer dizer que a gente nutre um certo princípio de corrupção pela vida que a gente tem. A gente nunca está satisfeito com a vida que tem, a gente quer a vida que não tem. E por estar insatisfeito com a vida que tem sempre um princípio assim de que pode estar o melhor possível, mas não está bom, né? Então a gente tende a minar tudo, a gente tende a corromper, tende a destruir. Portanto, se não houver esforço para manter, a tendência natural de qualquer Estado é dessa estrutura de poder ruir, é de virar o caos, é de virar guerra civil. Então manter a ordem social é fruto de esforço constante, constante. E a grande responsabilidade do soberano é para com essa manutenção do poder. Não é por ambição. Você tem que manter o seu poder. Não, senhor, o poder. Porque, meu amigo, ruim com o soberano que tem, pior sem. A guerra civil é muito pior. Muito pior. Então tenta manter essa merda. É o seu papel. As pessoas não querem as mesmas coisas na sociedade. Tem discussão. Mas é melhor discutir num parlamento, gritando e xingando, do que discutir no campo de batalha. Muito melhor, cara. Muito melhor. Então esse é o seu dever. Esse é o papel do Estado. Manter uma certa ordem, capaz de impor leis, capaz de garantir rotas comerciais, capaz de garantir relações de trocas, capaz de garantir produção de riqueza, capaz de garantir que as pessoas possam ter condições de algum tipo de vida feliz. Esse papel do Estado de cuidar de gente que está na pior, no andar de baixo, na Idade Média ficava muito na mão da igreja, por conta da ideia de caridade mesmo. Então a igreja arrecadava riqueza, mas fazia certa distribuição de alimentos, de cuidar de doente. Né? Com Henrique VIII, quando mistura igreja e Estado, passou a ser um dever do Estado. E repara, que é um momento da história em que você tem um incremento de pobreza, por conta daquela hiperinflação, gerada pela abundância de metais, de ouro e prata, vindo das colônias, de uma certa redução de mão de obra, né? Em decorrência de dois fatores. No caso de Inglaterra e França, a Guerra dos 100 Anos, mas
Algo que no mesmo período pegou a Europa inteira foi a peste negra. Você vê o tamanho dessa coisa? A Inglaterra, só a Inglaterra tem isso mapeado, né? A Inglaterra, no século XIV, tinha 4 milhões de habitantes. A população da Inglaterra é a população do Espírito Santo hoje. Isso era a Inglaterra. Né? Quando chega no século XVI, a população da Inglaterra era de 2,5 milhões de habitantes. E olha que a peste já tinha passado. Né? Vamos supor aí que, por barato, a peste levou 50% da população embora. Se fosse aqui no Brasil, isso quer dizer 100 milhões de mortos. 100 milhões embora. Da população tem um decréscimo gigantesco. Né? Isso tudo são fatores que levaram assim, a condições de vida muito ruins. É gente sem grana, gente empobrecendo com a inflação. Ainda que a morte de gente tenha facilitado emprego, que falta gente para tudo, né? Mas tenha caído a produção também, então falta alimento, porque falta gente para plantar. Enfim, é um momento de muita dificuldade. E que gradativamente o Estado foi assumindo esse papel, porque, ainda que tenha diferença de classe, o fato é que as pessoas são úteis para trabalhar, para produzir riqueza, para a guerra. Eu tenho que deixar esse cara vivo porque eu preciso de soldado. Eu tenho que deixar esse cara vivo porque eu preciso de operário. O Estado foi assumindo esse papel como parte desse item responsabilidade. Uma responsabilidade, então, que na era moderna vai desenhando uma ideia de Estado, em que a figura do soberano passa a ter uma importância muito grande, a forma de gestão de poder passa a ter uma importância muito grande, o Estado vai ver como um ambiente de conflito entre grupos, classes ou partidos, a busca de uma certa estabilidade vai ser importante. O final dessa história vai desaguar na ideia da constitucionalização dos estados, de criar uma lei justamente para garantir a ordem. Porque a cabeça do rei muda. Cara, olha o Brasil, que em termos de política educacional, isso aqui é uma tristeza. Do Império até hoje. Cada vez que vem um ministro novo, reinventa a porra da educação. Se for pegar só o direito, cara, a quantidade de diretriz curricular que eu já peguei, desde o momento em que eu virei professor até hoje, na boa, se for contar mudança de diretriz e mais mudança de interpretação da diretriz, a gente já passou de 15. 15. A gente nem alterou ainda a estrutura curricular para atender uma diretriz passada e a diretriz já mudou. Teve caso da diretriz mudar em menos de um ano. Vem uma diretriz nova, muda a estrutura e aí muda de novo. Ou seja, você está toda hora reinventando. Isso eu estou falando só do direito, imagina o resto. A gente não tem um projeto de educação. Tem pessoas que chegam com projetos bons de vez em quando, mas projeto não dá resultado na educação se não for no longo prazo. Então, se você não insiste naquilo, não dá resultado nenhum. Começa e para. Não, qualquer caminhada que você comece e para, você não chega, né? Porque para, né? Aí não, tá, a direção é errada, agora é aqui. Então tá, então é para cá. E começa para cá e para, não é outra. Aí você fica só assim, não sai do lugar, porque, né? Nunca anda numa direção só. O mesmo acontece com a monarquia de uma forma geral. Eu sou rei e penso assim, então vai ser assim. Mas eu morro, aí vem outro. Aí o outro não, eu penso de outro jeito. Aí muda tudo, né? Então, para garantir a ordem, que é importante para manter o Estado, é preciso dar uma certa estabilidade, em que apesar da governança mudar, da pessoa que ocupa a posição de governante, o Estado não pode mais estar submetido à vontade de um. Tem que ser uma vontade, que ainda que fosse a vontade de um, a Constituição feita por um só, ela perdure para além da vontade dele, ela perdure para além da vida do sujeito que fez a Constituição. Como formas de dar estabilidade. Então vai haver toda uma preocupação na ideia moderna de dar estabilidade. No pensamento medieval, estabilidade para o Estado, pensar o Estado a partir da estabilidade garantida pelo direito, era algo desnecessário, porque se o Estado é uma consequência natural da vontade divina, quem garante a estabilidade? É Deus. E se o Estado acabou? É porque Deus quis.
Não havia nada que eu pudesse fazer contra a vontade de Deus, né? E nem a favor. Foi ele que escolheu, pronto, acabou. Meu papel, nenhum. Agora tem um papel, porque está na nossa mão. Porque o poder é a gente que faz, porque o poder é a gente que conquista. Então é outra ideia de Estado, é outra ideia de política. E o grande desafio vai ser como contemporizar todo mundo agora. Como incluir na galera esse povo que não tem poder? Mas pode ter. E mais, como reconstruir agora o discurso de legitimidade do Estado? Para fazer o súdito aceitar o soberano como súdito. Como é que eu reconstruo? Porque esse discurso caiu por terra. Era o direito divino dos reis, era um discurso religioso medieval, agora ele não cabe mais. E só dizer que o cara é rei porque matou gente, não sei se você reparou, mas não funciona tão bem, né? Para o súdito aceitar ser súdito. Né? Como é que eu reconstruo isso? Né? Esse vai ser o papel, esse vai ser o esforço do pensamento moderno daí para frente. Doravante, naquilo que nós vamos chamar de contratualismo. Contratualismo. Que é a base do pensamento moderno pós-Maquiavel. E que vão ter 3 autores muito importantes. Não é? Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Que é o que a gente deveria ver hoje, mas vamos ver só na próxima aula. Tá bom? Beleza? Tranquilos? Próxima aula, contratualistas, a gente já emenda com a ideia de cidadania, porque é curta mesmo, tá mal planejada assim. Tá joia? Tranquilos?